Olá! Hoje eu tô aqui pra falar sobre 5 coisas que a gente gostou na França e 4 coisas que a gente não gostou tanto assim na França. E é um vídeo parecido com aquele que eu vi de Portugal, vou deixar o card aqui pra quem não assistiu de Portugal. E sempre pra falar sobre esses itens eu converso com o Mark também e a gente chega na verdade na conclusão desses itens juntos, então é a nossa opinião, ninguém tem que concordar com a gente, nem nos pontos positivos e nem nos pontos negativos. Esses vídeos eu já falei no vídeo de Portugal, eu não sei se vai rolar sobre todos os países. Quando a gente sentir que tem que fazer e que quer falar sobre isso, a gente vai fazer, ou melhor, eu vou fazer. E esses pontos positivos e negativos, gente, pode ser qualquer bobeira, pode ser um negócio mais sério, enfim, coisas que a gente gostou e coisas que a gente não gostou no país. Então vamos lá, hoje eu vou falar da França. Vou começar pelo primeiro, que é um negócio assim até meio... como eu posso dizer, polêmico. Não, não é polêmico, mas é uma coisa que a gente escuta muito. Eu escutei muito como brasileira e o Mark também escutou muito como inglês, que é: o francês é antipático, o francês é rude, o francês é mal educado, o francês é nananana. Nós fomos bem tratados, as pessoas foram simpáticas, as pessoas foram educadas. Claro que a língua foi um problema em alguns pontos, mas no final, para resolver o que a gente tinha que resolver, a língua não foi um problema. A gente se virou, a gente sobreviveu e no fim das contas as pessoas foram solícitas e foram legais. E a gente não teve problema com franceses rudes, antipáticos. Então o que eu quero dizer é, o francês não é antipático. Tá indo pra França, vai com o coração aberto. Existem pessoas legais, existem pessoas chatas. No geral, todos muito educados, bonjour, merci, au revoir. E eles falam bonjour, madame. Eu me sentia a madame, com alguém falando bonjour, madame. Enfim, vamos pro número 2. O supermercado. Gente, e o supermercado na França é assim, ó. É uma variedade de comida, uma variedade de vinho, de champanhe, de bebida, que você fica, ai, e agora? O que eu vou fazer? Pra onde eu corro? É muito tipo de comida, de todos os tipos. Tem muito biscoitinho, na parte de confeitaria normalmente do mercado, vários pães, croissant, uns croissant recheado, barato, porque é uma caixa assim, negócio desse de plástico, uma embalagem, sei lá, 20 croissants, custava, sei lá, 3 euros, é muito barato. E a variedade mesmo, no geral, assim, na parte de geleias, na parte de... Pra quem gosta desses patês de, não sei o que lá, de porco, foie gras, patê de fígado de pato, ovas de caviar ou ovas de peixe, queijo, sem comentários a quantidade de queijo que tem no país. Enfim, supermercado todo, assim, tem muita variedade e a gente se perde na parte de supermercado. Vinhos, sem comentários, assim. Se você provar um vinho diferente a sua vida toda, você não vai conseguir tomar todos os vinhos franceses, eu acho. Porque eu não sei quantos vinhos franceses existem, mas é um absurdo a quantidade que tem no supermercado de todos os preços, é claro. E a gente amou isso porque a gente adora um supermercado e a gente adora comer e a gente adora beber. Com moderação. Terceiro item que a gente gostou. As casas e os jardins das casas na França são muito bonitinhos, muito caprichados. Às vezes não precisa ser uma casa de gente rica, grande, nada disso. Às vezes uma casa pequenininha, assim, eles se preocupam, sabe? De ter as florzinhas, do jardim tá bem cuidado, pendurar um vasinho pra fora da casa, ou colocar um detalhezinho pendurado na janela ou na parede. Eles são muito caprichosos. É muito gostoso passar pelos vilarejos na França e prestar atenção nas casas, assim. A gente vai passando com o motorhome, então a gente fica um pouco mais alto. Normalmente os muros são baixos, o portão quando tem, então você consegue ver pra dentro das casas, dos jardins. É tudo muito caprichado, muito bonito, faz muito bem pros olhos. Quarto item que a gente gostou. A maioria dos restaurantes traz pão e água na sua mesa e eles não te cobram nada por isso. É um pãozinho só, simples, você vai comer aquele pão com a comida e a água, ela é da torneira. Mas não tem problema, você não vai passar mal, não vai ter dor de barriga, pode tomar essa água da torneira. Bom, pelo menos eu não tive e não acho que tem problema nenhum, todo mundo toma essa água, porque se você for pedir água mineral no cardápio, a água mineral é muito cara na França, às vezes sai até o preço de uma cerveja, assim, ou de uma taça de vinho. Não me pergunte por quê. Eu acho que pra pedir pela água é... gente, meu francês é tenebroso. Un garrafe d'eau, s'il vous plaît. Eu não acho que é bem assim que fala, mas acho que se você falar isso, eles vão te entender. S'il vous plaît no final, por favor, é muito importante. Nem a todo lugar traz o pão, e às vezes nem todo lugar traz a garrafa, mas se você chegar e pedir, eles vão te trazer. Eu vi lugares que era até um café, a pessoa tomando só um cafezinho e tinha uma garrafa de água do lado, quer dizer, você pode pedir a garrafa, vão te trazer, não tem problema nenhum, isso é muito típico e é um costume na França, não precisa ter vergonha. E quinta coisa que a gente gostou na França, essa é a nossa cara, né? Eu adoro um café e eu adoro um docinho.
E muitos restaurantes têm uma opção de sobremesa, você pedir um café, um expresso, com mini sobremesas. Às vezes vem 2, 3, 4, 5. A gente foi na Häagen-Dazs e também aconteceu em outros restaurantes, você podia pedir um café e vinha vários docinhos assim, pequenininhos em volta. Então um pedacinho de brownie, um pedacinho de waffle, um sorvetinho pequeno, e eu achei delicioso, porque você pode provar vários docinhos diferentes e tomar um cafezinho. Eu nunca vi isso em nenhum lugar, apenas vi na França. E eu sei, Maura, mas isso foi um ponto positivo? Pra mim foi, gente, porque eu achei ótimo. Bom, agora vamos para os pontos que a gente não curtiu muito na França, os pontos negativos, que a gente não gostou, pode chamar como vocês quiserem. Primeiro, o horário de abertura dos restaurantes. Quando você está em Paris, ainda você tem sabe assim, os restaurantes abrem num horário mais extenso, então não é tão difícil e tem vários restaurantes que abrem o dia todo. Só que na maioria das cidades da França, como funciona? Os restaurantes abrem para o almoço do meio-dia, meio-dia e meia até as 2, fecha, e depois o restaurante abre às 7h30 da noite para o jantar e fecha umas 9h30. A gente passou por várias situações de estar com fome e chegar no restaurante lá 1 da tarde, 1h30, o restaurante tá cheio de gente, e eles falam, não tem mesa. Eles não falam pra você, não, espera quando sair alguém. Por quê? Porque eles vão fechar às 2 ou 2h30 no máximo. E eles vão te mandar embora do restaurante se você estiver lá dentro. Não mandar assim expulsar, mas eles começam meio que enxotar a galera. Quando tá na hora de fechar, tipo, tá terminando de comer e come rápido. Então a melhor coisa pra quem tá na França e quer comer no restaurante é reserve mesa. A gente leva um tipo de vida que é muito difícil a gente reservar um restaurante, a não ser que a gente esteja mesmo numa ocasião especial e vá comemorar alguma coisa, a gente sabe que a gente vai estar lá naquele momento, mas como a gente tá sempre andando pra cima e pra baixo, é difícil a gente reservar um horário pra estar em algum lugar. Isso impediu que a gente comesse algumas vezes em restaurante, e a gente ficou até com fome algumas vezes e teve que comer porcariada na rua mesmo, sanduba, alguma coisa assim, quando a gente queria comer comida, por causa dos horários de restaurante, que não é um horário fácil na França. Os horários são bem curtinhos, então você tem que se programar bem para ir comer. Segunda coisa, na França as coisas não abrem de domingo. Não tem shopping aberto de domingo, não tem supermercado aberto de domingo, muitas vezes você não tem um posto de gasolina aberto de domingo. Voltando, na região de Paris você vai encontrar alguma coisa, mas no geral na França é muito difícil. E os supermercados fecham cedo, tá? Vários supermercados, quando a gente estava fora da região de Paris, era assim, um supermercado grande fechava às 7h30 da noite e abria, sei lá, 9, 8h30, mas fechava às 7h30 da noite, que é um horário muito cedo, pra mim, pelo menos como brasileira, e pro Mark como inglês, de, fechar um supermercado desses gigantescos, um hipermercado. Não conte ao shopping, ao supermercado de domingo. Claro, se você estiver por Paris, você pesquisa ali que deve ter alguma coisa aberta, mas se você estiver em outros lugares da França, não se empolgue muito, porque eu não acho que é fácil de achar. Terceira coisa que a gente não gostou, os pedágios na França são muito caros. Isso fez com que a gente dirigisse várias vezes por estradas secundárias, o que é muito legal porque você passa dentro de vilarejos fofos, e também não é muito legal porque vários caminhões, para fugirem do pedágio, passam por essas estradinhas, então tem que estar meio atento, mas a galera não é muito louca para dirigir, então não tem muito problema. Se você for dirigir na França e dirigir nas estradas principais, conte com isso e busque, se você puder, estradas alternativas se estiver só fazendo turismo, porque vale muito a pena, você passa em cada vilarejo lindo e não tem que pagar o pedágio. Muitas vezes vai compensar se você tiver que dirigir um pouco mais o combustível, porque o pedágio pode sim sair muito caro na França. Quarta e última coisa, não menos importante, nós achamos a internet muito ruinzinha na França, a gente sofreu em alguns campings, teve casos da gente ter que pagar pela internet separado, mesmo assim não ser incrível, ou quando às vezes não tinha que pagar, mas era assim, você mal conseguia acessar seu Facebook, que é muito fraca, nem todo restaurante e bar, essas coisas, tinha internet, e foi um probleminha pra gente a internet na França no geral. Eu não sei como é a internet nos domicílios na França, ou nos hotéis na França, mas a internet que a gente teve que usar, que foi dos campings e de restaurantes, de bar, essas coisas, a gente achou muito fraquinha. Meus amores, foram essas então as 5 coisas que a gente gostou na França e as 4 coisas que a gente não gostou tanto assim na França. Lembrando que essa é a nossa opinião, não precisa ser a sua, mas se você tem alguma opinião sobre a França, pode deixar aqui embaixo nos comentários também. E a gente se vê no próximo vídeo, a gente se vê na estrada. Um beijo!